Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renato Outsider. Galera, o vídeo de hoje comentar uma notícia aqui da cidade do Rio de Janeiro, tá, galera? E fazer uma ligação, fazer uma ponte com um vídeo que eu fiz anteriormente aí, em relação a ter cuidado por onde a gente anda aqui na cidade, né? Às vezes está numa área turística e a gente dobra numa rua, já entra numa comunidade, né? Tem que ter muito cuidado, mesmo que você esteja numa área nobre, numa área da Zona Sul, por exemplo, né? Então eu vou falar um pouco sobre a notícia de hoje, né? Que teve uma operação da polícia lá na ladeira dos Tabajaras, tá, galera? Que é uma rua ali na Zona Sul. Ela fica ali na divisa, né? Dos bairros de Botafogo e Copacabana, tá? Então na parte nobre, na parte turística da cidade. E assim, pra quem não sabe, né? Eu faço Uber Black aqui como renda extra aqui no Rio, né? E eu já fui algumas vezes nessa ladeira aí, tá, galera? O início dela é cheio de bares, né? Bem movimentado. Assim, nem parece um local estranho, né? Mas na última vez que eu fui lá, inclusive era de madrugada, a passageira, o desembarque dela era lá em cima, passando a parte dos bares, né? Uma parte meio de comunidade mesmo já, entendeu? E depois que eu fui ver que lá já é um acesso para uma comunidade lá. Eu já tinha feito um vídeo anterior sobre a questão lá no Leme, que tem lá a ladeira do Cardoso, se não me engano, que também dá acesso lá o Chapéu Mangueira, Morro da Babilônia. Então tem que ter muito cuidado, mesmo que você esteja numa área nobre, né? A gente às vezes está lá na praia, no Leme, né, lá na orla. Se você ainda andar 2 quadras para dentro, você tem a entrada para essa ladeira lá do Cardoso, né, que dá acesso a 2 comunidades. Então às vezes o GPS prega essas peças na gente, tá? Então eu vi essa notícia lá, galera, só para contextualizar. Alguns 10 dias atrás, mais ou menos, teve um caso de um policial civil que foi assassinado aqui no Rio de Janeiro. Ele estava voltando lá da Zona Oeste com a sua esposa, né? E cada um estava num carro, né? A esposa dele é uma juíza, né? E ele um policial civil. E eles estavam vindo lá da Zona Oeste, né? E tava tendo uma espécie de arrastão lá na avenida que eles estavam vindo, né? E os mediantes cercaram o carro da esposa dele e ameaçaram, né? Ameaçaram atirar e tudo, eles com fuzis, né? E aí o policial, para tentar salvar sua esposa, ele desceu do carro para tentar reagir, né? Porém os mediantes estavam armados lá e acabaram fuzilando ele com 5 tiros de fuzil. Ele acabou perdendo sua vida no local lá, infelizmente, tá? E o carro da esposa dele era blindado, então resistiu aos tiros, né? Então, galera, a polícia fez uma operação agora nessa ladeira dos Tabajaras, justamente para pegar esses mediantes aí que ceifaram a vida do policial, tá? E eles conseguiram matar 5 mediantes lá, tá? Nesse Morro dos Tabajaras, né? A Polícia Civil. E conseguiram, de certa forma, vingar a vida do policial que foi ceifada, né? Então, mas o intuito desse vídeo, galera, é fazer esse paralelo aí, tá? Com a questão da violência urbana, né? A questão dos meliantes que eles praticam aí, né? Assaltos, latrocínios e tudo mais. E ligar com a questão do Uber, né? Mesmo que você não seja Uber, só de você estar dirigindo aqui na cidade, né? Às vezes o GPS manda dobrar numa rua e você acaba caindo numa situação dessa aí, numa ladeira dessa, numa entrada de uma comunidade, num local que você não conhece, se torna muito perigoso, tá? Então você tem que ter muito cuidado, tá, galera? Quando você tiver essas situações aí de GPS, se você tá num local que você não conhece, né? Infelizmente, a gente vê vários casos por aí, inclusive de turistas, né, entrando em comunidades, entrando sem querer. E Deus o livre, você entre numa situação dessa, não se desespere, tá? Abaixa o vidro, fale que foi erro de GPS, que você vai sair de lá de uma... Assim, provavelmente vai ter menos problemas, tá? Porque se você tentar acelerar, tentar fugir, é pior, que eles atiram, né? Eles não têm o mínimo pudor, né? Não tem o mínimo respeito com o trabalhador, tá? A gente vê cada caso aí bem sinistro, assim, em relação a isso, né? Então, fica essa dica aí, tá? Como eu já falei em vídeos anteriores, caso você entre numa situação dessa, abaixa o vidro, fale que foi erro de GPS e tente sair de lá da melhor forma, né? Mas, concluindo, né? A polícia fez a operação, conseguiu matar os 5 meliantes aí, né? E num local assim que a gente vê, pô, na divisa de Botafogo com Copacabana, né? Então são 2 bairros nobres da cidade. Inclusive a Rua Real Grandeza chegou a ser interditada lá durante a operação policial, né? Uma rua muito importante ali da zona sul da cidade, né? Então, às vezes a gente pensa que tá num local seguro e tá passível de passar por situações desse tipo aí, né?
Vamos falar agora do policial civil da CORE, que foi assassinado na estrada da Grota Funda. A polícia ainda está investigando, né? Mas as primeiras informações são de que o agente João Pedro reagiu a uma tentativa de assalto e foi morto. Vamos ver na reportagem. O crime foi aqui neste ponto da descida da estrada da Grota Funda, entre Guaratiba e Vargem Grande, na zona oeste do Rio. O policial civil João Pedro Marchini seguia o carro da esposa, a juíza Tula Correia de Melo, que estava com o motorista. Testemunhas contaram que por volta de 9 da noite de ontem, bandidos tentaram roubar o carro oficial onde estava a juíza. O agente que vinha logo atrás reagiu e trocou tiros com os criminosos. João Pedro Marchini, que fazia parte da CORE, a divisão de elite da Polícia Civil, foi atingido e morreu na hora. O carro da juíza também foi atingido pelos tiros, mas era blindado. Ela e o motorista não se feriram. Segundo a polícia, logo depois do crime, os bandidos fugiram em direção à comunidade César Maia, em Vargem Pequena, também na zona oeste do Rio. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Essa madrugada, a polícia fez uma operação nos acessos à comunidade, que é controlada por traficantes do Comando Vermelho. O agente da CORE, João Pedro Marchini, tinha 38 anos. Ele e a juíza Tula Correia de Melo eram casados desde fevereiro do ano passado. Aproveitando para corrigir, que a reportagem tem uma informação que não está correta, né? Que foi ainda da madrugada. O carro da juíza não é um carro oficial do Tribunal de Justiça. Vamos falar com o Bruno Grubert. Está acompanhando toda a história, traz as atualizações para a gente. Porque as primeiras informações vão chegando, né, Fachel e Silvana, e a gente vai atualizando ao longo da manhã, assim que as assessorias vão chegando e informam oficialmente para a gente. Mas as primeiras informações de ontem também deram conta que desde a madrugada ou logo depois do crime, a Polícia Civil fez o que eles chamam de prioridade, ou seja, acionou várias unidades para irem atrás dos bandidos que atacaram os veículos, o veículo da juíza e também o carro onde estava o policial Marchini. E esses policiais da CORE e de outras unidades entraram na comunidade César Maia para tentar encontrar os suspeitos por esse assalto, mas até agora a informação não foi confirmada de que alguém foi preso ou foi encontrado nessas atuações da polícia dentro da comunidade. O que a gente sabe, segundo o Corpo de Bombeiros informou para a nossa produção, é que o corpo do policial foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal, no centro do Rio, e que a Polícia Civil diz que, além das investigações, claro, lamentou a morte do policial e também a força policial está apoiando a família do policial Marchini, que atuava na Coordenadoria de Recursos Especiais, que é a força de elite da Polícia Civil do Estado do Rio, policiais bem treinados que costumam apoiar todas as operações que precisam de um atendimento mais especializado para entrar em comunidades, por exemplo, comunidades como a favela César Maia, que, segundo as investigações da polícia, é comandada pelo Comando Vermelho. É uma área conflagrada, onde houve esse crime também fica perto, é uma região que fica próxima de outras áreas que são disputadas por criminosos, e mais esse episódio de violência então acabou com a morte do policial João Pedro Marchini, de 38 anos, que era casado com a juíza Tula Melo, que é a juíza da terceira vara do Tribunal do Júri aqui do Estado do Rio. Só para reforçar a informação, ela não estava num carro oficial, como nós dissemos mais cedo, e ela não ficou ferida também. Ela e o motorista não ficaram feridos porque o carro em que ela estava, que foi o primeiro veículo atacado pelos bandidos, segundo testemunhas, era um carro blindado. Claro que a gente acompanha todas as atualizações e está de olho nas informações da polícia também. O que chegar de oficial a gente vai trazer ao longo do Bom Dia Rio para entender como foi esse crime, qual foi a dinâmica e se confirma essa suspeita de que o crime foi uma tentativa de assalto que terminou com a morte do policial. Por enquanto, eu volto com vocês no estúdio, Silvana e Fachel. Obrigado, Bruno Grubert. E agora, muita investigação, né, Silvana? Porque há uma linha dizendo que pode ter sido um assalto, mas nada escapa à investigação, né? Tudo vai ser investigado, até porque... Galera, caso você tenha algum comentário sobre isso, né, sobre a violência urbana no Rio de Janeiro, sobre a questão do GPS, né, colocar em situações de perigo, deixe aí nos comentários, tá? Caso você tenha alguma sugestão de vídeo futuro, também deixe nos comentários. Eu agradeço muito a participação, o feedback de vocês aí, tá? Lembrando que recentemente eu inaugurei no canal a
seção de membros, né? Então, caso você queira apoiar o canal financeiramente, tá disponível a seção de membros, né? Entrar no nosso grupo do WhatsApp também. Fica a dica aí do canal, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá, galera? Peço que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, tá? Pra fortalecer o trabalho. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.